de nosso planeta. Um dos impactos mais recentes de um asteroide com a Terra aconteceu em 30 de junho de 1908, na região de Tunguska, na Sibéria Russa. Um objeto de 30 a 40 metros chegou na atmosfera da Terra, e a pressão da atmosfera na parte da frente do asteroide pequeno foi tão maior que a pressão na parte de trás que ele foi esmagado e explodiu, uns 6 quilômetros acima da superfície da Terra. Isso arrasou árvores num raio de 2.000 quilômetros quadrados. É uma região não habitada, então ninguém se feriu. Mas ele matou algumas renas, derrubou árvores e causou um grande estrago. Foi algo em torno de 5 megatons de energia, equivalente a umas 385 vezes a energia do acontecido em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Apesar do impacto de qualquer meteoro do tamanho de um campo de futebol poder ter um efeito devastador, o que cientistas mais temem são aqueles que podem ser ainda maiores. Um asteroide, dois ou até maior, e há uns 1000 deles no espaço em torno da Terra, pode causar consequências globais. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é a poeira e as partículas jogadas na atmosfera da Terra, que podem tapar boa parte da luz do Sol. Pode haver uma chuva ácida, tempestades de fogo, quando algumas dessas partículas caem na Terra, causando incêndios globais. E a fuligem contribui para a poeira e impede boa parte da fotossíntese, necessária para a vida das plantas e, claro, aos animais que vivem dessas plantas. Então, os efeitos secundários é que são o verdadeiro problema no impacto de um asteroide. Quando nós lidamos com possíveis impactos de asteroides ou de meteoros na Terra, eles podem causar o aniquilamento não só de populações de organismos vivos, mas de civilizações inteiras, e eles já fizeram isso. Nos últimos anos, a equipe de objetos próximos à Terra na NASA aumentou sua pesquisa para incluir objetos de mais de 140 metros de diâmetro. Um deles, um asteroide de 300 metros chamado Apophis, é esperado para passar perto da Terra em 2029. Apophis é dos grandes. Foi descoberto em 2003 e, por um tempo, parecia que realmente atingiria a Terra. Ele tinha 1 em 37 chances de atingir a Terra em 2029. Mas observações adicionais nos permitiram descartar o impacto em 2029. Pode vir bem perto. Vai ser um objeto visto a olho nu por pessoas na Europa. Então você vai ver um asteroide, mas ele não vai bater. Mas apesar de cientistas mapearem o curso de Apophis, eles não podem prever como o imenso asteroide pode ser afetado por outros fatores, como a gravidade da Terra. A parte assustadora é que ele passa e volta 7 anos depois. E não sabemos se sua trajetória será afetada pela gravidade da Terra e se ele pode vir em direção a ela. Se passar por uma brecha de 600 metros no momento dessa aproximação maior em 2029, ele vai voltar e atingir a Terra em 2036. É um objeto grande o suficiente para criar não o fim do planeta, mas que pode custar centenas de milhares, se não milhões de vidas, se atingir o lugar errado. Infelizmente, cientistas dizem que não é uma questão de se, mas de quando um grande asteroide vai colidir com a Terra. Mas 21 de dezembro de 1968, missão da NASA Apollo 8. Liderada pelo comandante Frank Borman, foi a primeira nave espacial tripulada a chegar à Lua. Completando 10 órbitas lunares, os astronautas captaram algumas das melhores imagens já vistas da superfície lunar. Mostram a Lua totalmente marcada por milhares de enormes crateras, evidências que sugerem a alguns que a Lua um dia foi lugar de atividades vulcânicas violentas.
Mas as evidências modernas mostram que houve outro motivo, talvez mais significativo para as inúmeras crateras da Lua, grandes impactos de asteroides, asteroides que podem ter bombardeado também a Terra. Não é o homem na Lua, são crateras na Lua. E na história da Lua e na história do mundo, deve haver muito mais objetos que atingiram a Terra e depois atingiram a Lua. O único motivo de não sabermos deles na Terra é por termos vegetação e termos um ambiente coberto. Isso os torna menos detectáveis. O maior desastre natural que pode acontecer e que pode nos varrer, sabe, é um grande impacto. Um meteorito caindo na Terra. Sabemos que o impacto de um meteorito foi o que fez com que os dinossauros desaparecessem. Nós estamos hoje na beira da cratera do meteoro, um local de impacto de meteorito bastante famoso no norte do Arizona. A cratera foi formada aproximadamente há 50 mil anos, quando um asteroide de uns 45 metros de diâmetro chegou veloz pela atmosfera a uns 42 mil quilômetros por hora. Ele impactou o chão com uma força igual a 1000 bombas de Hiroshima. Depois do impacto, só restou a cratera. Essa cratera hoje mede uns 1.250 metros. Tem 4 quilômetros de circunferência e 167 metros de profundidade. Isso é como ter o monumento de Washington dentro dela, e o topo do monumento estaria na altura da borda da cratera. Então, se um evento como esse ocorresse numa área tão populosa como Nova York, estimamos que a área com perda de vidas poderia chegar a mais de 16 quilômetros. Então, se um evento como esse ocorresse numa área tão... Em junho de 2002, aconteceu algo que pode ter sido um alerta para todos nós. Um asteroide do tamanho de um campo de futebol passou entre a Terra e a Lua. Ele cobria 1/3 do espaço até a Lua. Nós nem sabíamos que ele estava lá até depois de ter passado por nós. Se ele caísse no Pacífico, poderia varrer o sul da Califórnia com um tsunami. Algo com um poder tão destrutivo passou tão perto da Terra e nem sabíamos que ele estava lá até ter passado direto por nós. Não podemos deixar esse tipo de perigo passar despercebido no futuro. Em 2005, a NASA começou a mapear os maiores asteroides conhecidos no espaço e que tinham possibilidade de atingir a Terra. Eles são conhecidos como objetos próximos à Terra. Um objeto próximo da Terra é um cometa ou um asteroide no espaço perto da Terra. Tecnicamente é um objeto que pode estar entre 45 milhões de quilômetros da órbita da Terra. Os tamanhos dos objetos podem ir de uma bola de golfe a um quarteirão de uma cidade e até mais. Vários meteoros do tamanho de bolas de beisebol entram na atmosfera da Terra diariamente e queimam na atmosfera superior. Apenas asteroides de ao menos 30 metros de diâmetro têm a chance de atingir a superfície de nosso planeta. Um dos impactos mais recentes de um asteroide com a Terra aconteceu em 30 de junho de 1908, na região de Tunguska, na